Olá, boa noite. 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro foram disputados nesta noite de segunda-feira. 2 deles pela 23ª rodada, com os placares de Grêmio 2, Vasco 1, Ceará 4, e um que terminou agora, Fluminense 0, Bragantino 0. E pela 4ª rodada, um jogo atrasado, Grêmio 2, Goiás 1. O que sinaliza essa rodada, ainda a 23ª, tem um jogo adiado entre Grêmio e Flamengo ainda. Porque é por causa de Libertadores, negócio de calendário, essa confusão toda, domingo de eleição, obrigou o remanejamento dessa data, e razão pela qual o Grêmio está jogando, acabou de jogar nessa segunda-feira e vai jogar pela Libertadores na quinta. Né? Esse jogo ainda vai lá para frente, né? Data ainda a ser definida. Com os jogos dessa noite, o Grêmio subiu para o 7º lugar e ultrapassou o Fluminense, que caiu para o 8º. E subiu com o 7º lugar com um jogo a menos do que o Inter, que tem a mesma pontuação dele, embora esteja na frente pelo número de vitórias, do que o Santos e do que o Atlético Mineiro. Ou seja, o Grêmio também entrou na briga. Entrou na briga, tá no bolo ali. O Fluminense ainda está um pouquinho, mas o Fluminense, muita carência no elenco, muito desfalcado o time, Covid, contusões, suspensões. Então não conseguiu vencer, um jogo amarrado no Maracanã, né, tudo. O Fluminense caiu para o 8º. O Vasco, preocupante a situação dele, 17º lugar, 17º, lá embaixo na tabela. Ainda tem um jogo a menos, mas o rendimento péssimo. E o Ceará deu uma subida, foi lá para 10º, deu uma arrancada na tabela, foi lá para 10º, passou o Corinthians, passou o Atlético Paranaense. Deu uma boa subida o Vozão aí. O Grêmio jogou muito bem contra o Goiás. O placar de 2-1 dá a impressão de que o jogo foi muito apertado. Teve um lado de aperto porque o Goiás pressionou quando ficou com um gol a menos no placar, mas correu o risco de contra-ataque. O Grêmio criou uma série de oportunidades e as desperdiçou. O Grêmio muito bem na troca de passe, no envolvimento, na triangulação, nas progressões, transições. O time se reencontrou com esse Jean-Pierre editando o ritmo no meio de campo. O PP entrou só no segundo tempo, foi poupado. O time sobrou. Era para ter sido muito mais. Não fosse o goleiro Tadeu, que fez grandes defesas, vários jogos do Goiás, que é o lanterna do campeonato, ele poderia ter perdido por mais, ou até alguns jogos que ele conseguiu empatar, por causa do Tadeu. E curiosamente foi ele que falhou no primeiro gol do Grêmio. Ele saiu errado no jogar, atravessou uma bola mal atravessada, saiu mal jogando, o Jean-Pierre dominou e chutou. Ele lançou de frente, embaixo para o Jean-Pierre, logo o Jean-Pierre. Dominou, agradeceu e chutou. Aos 18 minutos de partida, fazendo o Grêmio 1-0. Aos 6 do segundo tempo, o Davi Duarte acertou uma cabeçada no travessão. Aos 15, o Luiz Fernando acertou a trave do outro lado para o Grêmio. E aos 19, um gol trabalhado. O Maicon recebeu o cruzamento do Luiz Fernando da esquerda, bateu para dentro do gol. O gol, a princípio, foi anulado. Foi para o VAR. O árbitro ficou esperando, tal, olhou, analisou o VAR. O Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton, né? E confirmado pelo VAR, estava em condições o Luiz Fernando que recebeu a bola. 2-0. Mas aos 25, o João Marcos tinha acabado de entrar. Sua primeira intervenção, recebeu uma bola por trás da zaga do Grêmio e fuzilou o Vanderlei, fazendo 2-1. Parecia que o Goiás ia empatar um momento ali nos primeiros 2, 3 minutos, mas o Grêmio logo se posicionou, fez as trocas de praxe, mexeu com todo o Renato, esgotou suas substituições, o PP entrou, entraram jogadores descansados, o Grêmio criou o Churin, o Orejuela, Lucas Silva, vários entraram criando chances. E o Grêmio tentando, perdeu uma chance atrás da outra, o Tadeu defendendo, a bola passando por perto, poderia ter vencido demais. Mas de qualquer forma, chega a 14 jogos de vencibilidade. No jogo número 384 do Renato, que agora é o treinador que mais dirigiu o Grêmio na história. Passou o lendário Foguinho. E a vitória número 200 do Renato Gaúcho. Vai falar pouco ele, hein? O Grêmio está muito bem na parada, já alcançou o Inter na pontuação, está perdendo ainda no número de vitórias, mas com viés de alta e o Inter com viés de baixa. O Grêmio, se não começar a poupar demais o time, tudo, conseguir ir levando essas competições, ele é semifinalista da Copa do Brasil, vai disputar lá perto do Natal, né, com o São Paulo, e está bem na Libertadores, já ganhou o primeiro jogo fora de casa do Guarani, vai jogar agora quinta-feira em sua arena, com um placar muito favorável diante do Guarani do Paraguai. Está muito bem o Grêmio. Coisa que não pode se dizer do Goiás, que é praticamente virtualmente rebaixado aí. O Vasco, nada bem. O Vasco, dominado pelo Ceará o tempo todo,
Já saiu perdendo com 3 minutos de jogo, um gol do Pedro Nares, uma combinação pelo meio, entrou pelo meio da área fácil, colocou na saída do goleiro, 1-0. Aos 26 o Kleber recebeu um cruzamento do Léo Chu da esquerda, aumentou. E o Ceará poderia ter aumentado mais se quisesse, se forçasse. Especulou, segurou, não quis abrir muito. Aos 17, um pênalti. O Luiz Otávio derrubou o Ribamar na área, o árbitro marcou, o Luiz Flávio Oliveira, e o VAR apenas confirmou, o próprio Ribamar cobrou e diminuiu. Parecia que o Vasco agora ia partir para o empate, né, meio desordenadamente, mas aos 33 o Saulo, num contra-ataque, fez 3-1. 3-1. Houve um lance ali meio faltoso na origem da jogada, mas o árbitro mandou seguir, o VAR não interveio ali e tal. Pareceu que foi falta, a meu ver. A falta do atacante do Ceará ao desarmar a jogada lá no campo de defesa ainda. 3-1 Ceará, mas merecia pelo que estava fazendo o jogo. E aos 42 o Saulo com o Miranda, o Saulo derrubado pelo Miranda na área, VAR, pênalti, Vina cobrou 4-1. Grande vitória do Ceará. Dá uma recuperada, uma respirada. Ameaçado pela zona de rebaixamento, agora dá uma segurada na tabela. O Vasco está bem ameaçado, né? Ainda é o primeiro dos dentro da zona, mas está a situação muito ruim, que o futebol desapareceu. E ele que largou tão bem, brigou, chegou até a liderar a competição no início. De qualquer forma, não sei se vai dar para o Vasco escapar, não. E o Fluminense e Bragantino, jogo amarrado, fraquinho, 0-0, disse que foi o jogo, poucas chances de gol, pouquíssimo. O Fluminense pressionou um pouquinho mais, o Bragantino mais no primeiro tempo, no segundo mais o Fluminense, mas muitos desfalques no time tricolor, tudo, não deu. O Fluminense cai para o 8º lugar, ultrapassado pelo Grêmio aí, e o Bragantino, 15º. Situação ainda preocupante, embora o rendimento venha sendo melhor do que os demais ali que estão atrás dele ali, mas de qualquer forma, um empate para ele não é bom, não. Não deixa de ser um resultado preocupante, porque ainda está namorando a zona de rebaixamento aí. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente aqui. Só para finalizar aqui, uma lembrança aqui. O Botafogo, ele desistiu de contratar o Ramon Dias, que já estava anunciado, tudo, já está dando entrevista, porque ele estava se recuperando de uma cirurgia, só ia poder se apresentar depois do dia 7. O Botafogo achou que era demais esperar, demitiu antes dele chegar, contratou Eduardo Barroca. Eduardo Barroca hoje foi diagnosticado com Covid-19. Vai ficar pelo menos umas 2 semanas de molho. O Botafogo está numa fase, pelo amor de Deus, e o próximo adversário dele é o Flamengo no fim de semana. É isso aí, fique com a gente, aquele abraço.